A gente vê esse filme, um fundo de padrão familiar, o tão famoso padrão familiar, uma culpa muito grande. Eu falei muito da culpa para fazer a transição. A gente viu lá a questão da culpa nesse filme e a questão também da codependência, muito forte. Lealdade sistêmica, né, também. Muita gente nova que tá chegando aqui, eu falo bastante de codependência e eu falei bastante no Libertar e tem muita gente que nunca ouviu esse termo de codependência. O que é codependência? As pessoas falam assim, não, eu não sou codependente, eu sou dependente. E eu vou explicar um pouquinho o que é codependência, porque tem muitas pessoas aqui que começaram a me seguir agora e não sabem o que é codependência. Codependente é uma pessoa que doa muito no relacionamento, faz em excesso pro relacionamento. Agora eu tô falando assim, o relacionamento afetivo, tá? Então aquela pessoa que doa de forma desacerbada, que tem medo que o outro vá embora. E muitas pessoas entendem assim, não, mas o codependente, ele não é... A gente acha assim, vou melhorar isso para que vocês possam entender. Eu não sou codependente, eu sou dependente emocional. A gente conhece mais esse termo de dependente emocional, aquela pessoa que tem aquela característica de depender emocionalmente da pessoa. Um filme que eu gosto de indicar muito que tem esse fundo de codependência é o filme Comer, Rezar e Amar. Então, se a gente vê aquele filme, aquele sofrimento da mulher, a gente fala assim, nossa, ela é uma dependente emocional. O que a gente chama de codependência é a mesma coisa. É a mesma coisa de dependência emocional, porém, o que a gente percebe? A gente percebe no codependente, tá? Levando isso para o filme. O codependente é aquela pessoa que tem um comportamento de zelo, de muito cuidado, e geralmente ele tá cuidando de quem? De um dependente. Então, geralmente, o que acontece? Um dependente, uma pessoa que é dependente, é uma pessoa que não sabe se virar sozinha. Quem se mostrou no filme como dependente? A mãe do garoto. Gente, eu não decorei os nomes, tá? Aquele rapaz lá, que é o nosso herói do filme, ele tá todo o tempo querendo cuidar da mãe, tendo aquele zelo pela mãe. E aquela família, o que acontece? Um depende do outro. No começo do filme, não sei se vocês perceberam, né, que eles chegam lá na cidade, aí vai deixar a avó, o avô é separado da avó, vai deixar a avó, aí mais pra frente, tipo uns 200 metros, a mãe desce. Tipo assim, então tudo ali juntinho, um tem a necessidade de cuidar do outro. Então, o codependente é aquela pessoa que cuida do dependente. Então, sempre tem o codependente, que é o cuidador, geralmente é a pessoa mais forte, tá? Falando de um relacionamento, é aquela pessoa que vai cuidar. E tem o dependente, que é a pessoa mais frágil, que sempre precisa de um cuidador, tá? A gente não tá falando aqui de relacionamentos afetivos, tem muito conteúdo no meu feed, pro pessoal que tá chegando novo, falando sobre codependência. Eu indico muito que vocês vejam, porque quando nós estamos no nosso lugar errado, que eu falei um pouquinho hoje pela manhã sobre a dinâmica da filhinha do papai, a gente ocupa esse lugar de codependência no relacionamento. Não é o que eu tô falando aqui, tá? Hoje a gente tá falando sobre o modelo familiar. Mas eu quis trazer para vocês que ali no filme mostrou toda uma estrutura familiar, aquele padrão familiar, todo de um depender muito do outro. Então vamos lá. Aquele garoto cresce num ambiente totalmente disfuncional, com uma mãe extremamente agressiva. Vocês lembram que eu falei muito da raiva? A raiva, que é quando a gente não libera a raiva, quando a gente não lida com as questões de raiva. E aí, quem é aquela mãe ali? Aquela mãe é a raiva em pessoa. Aquela mãe, tudo que ela fala é de forma raivosa, aquele ódio que aquela mulher tem, o pouco de tempo que ela consegue ter um afeto pelo filho, depois ela já compensa com um surto totalmente instável emocionalmente. E aí a gente olha aquilo, né, e a gente começa a perceber como que aquela avó, vocês perceberam, né, porque a avó tem uma cara de boazinha, mas aquela avó também é muito agressiva. A agressividade ali também tem na avó. Vocês viram no começo lá do filme, ela pega, mostra o dedo, na hora que o menino tá lá com os amigos, ela chega lá quebrando tudo, parando, acabando com aquilo ali. Aquela raiva começou na avó. Então vamos voltar pra gente ver um pouquinho como que era a relação da avó com o vô, tá? Pra gente seguir aqui o nosso entendimento sistêmico. A relação da avó com o vô. A avó extremamente violenta com o vô, um alcoólatra, uma pessoa que é alcoólatra naquele nível. Quem é um drogado sempre vai ter um papel de dependente. Sempre vai existir
um alguém para cuidar de um dependente. Então, um dependente químico sempre tem lá a mãe para cuidar, sempre tem a mulher. Então, um alcoólatra também, sempre tem alguém para ajudar. Um filho sempre vai ter alguém para ajudar o dependente, tá? O dependente, o drogado sempre vai ter uma pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ali tem problemas infantis. O dependente sempre tem problemas traumáticos. Sempre tem problemas mal resolvidos. E aí tem aquela mulher lá que tá naquele relacionamento que ela engravida muito jovem, assim como a filha. Quando ela engravida muito jovem, ela foge com o marido, que é dependente, e elas tiveram, não sei se vocês perceberam, elas tiveram, o casal tiveram 2 menininhas, e elas estão lá, e quando o pai chega bêbado, porque depois aquele pai fica todo bonzinho, a gente fala pra ela fala pras meninas, não, vai lá, se esconde, e elas assistem lá com muito medo. Percebe o medo, que eu falo muito do trauma. Elas ficam assistindo lá com muito medo, muito assustada, toda aquela confusão dos pais, um agredindo, um xingando o outro. E aí, não sei se vocês ficaram atentas, o pai faz xixi lá no sofá de todo jeito, aí a avó fica brava e a mãe, né, no caso a avó lá, a mãe dela vai lá e coloca fogo no avô. E ela que vai lá e apaga o incêndio. Quais são essas marcas que fica para uma criança que assiste tudo aquilo ali? Eu sei que algumas pessoas, pode ser que algumas pessoas que estejam assistindo essa live tenham presenciado isso na vida, na estrutura familiar. Isso não sai ileso pra gente, gente. Quando eu falo para vocês que algumas coisas a gente tem que trabalhar profundamente, não pense que uma pessoa que passou por essa estrutura toda bagunçada vai sair ilesa e vai dar tudo certo, vai ser tudo ok, eu não vou lembrar disso. Não, essas marcas estão na gente e a gente tem que entender que isso constitui a nossa história. E foi muito isso que aconteceu com o garoto. Ele cresceu naquele ambiente de total violência. E o que é bacana, assim, né, para vocês entenderem a estrutura familiar, como não dá para fazer julgamento da família do outro. Toda aquela estrutura a gente vê que é tudo disfuncional, só que a todo momento eles se ajudam. Tem um momento lá, né, a mãe queima lá o pai, né, então aquilo ali é abafado pela filha. Tem uma hora que aquela mulher dá um surto no carro, começa a agredir o menino, começa a falar que vai matar o filho e ele corre lá para se proteger da mãe. Minha mãe vai me matar, minha mãe vai me matar. E aí os policiais chegam e olham pro garoto e falam, olha, a gente sabe que você tá vivendo isso, a gente sabe que é sua família, mas isso não é natural. E todo mundo ali, né, o pai, a avó chegou, a irmã, todo mundo ali tenta passar um pano, assim, todo mundo tenta, tipo, o que ele vai fazer agora, né? Por quê? Porque a estrutura da família é daquele jeito. Por isso que eu sempre bato na tecla, eu falo tanto, não dá pra fazer julgamento da família do vizinho, porque é a forma de manifestar amor, por mais que seja errado, por mais que seja torto, é daquele jeito, um defendendo o outro. Tem uma hora que ela tá toda drogada, por ressonância, que eu falo tanto, a Amy não se conecta com o FM, que ela encontra aquele cara lá, né, que chega das maconhas lá na casa dele, e ela vai lá e ela, né, tem uma recaída por conta da droga, e ela fala pro filho que ela tem que fazer o exame e pede para ele fazer o xixi para mostrar que é limpo. E o menino fica totalmente revoltado com aquilo. Como isso? Você tá se drogando de novo? Eu não vou fazer isso por você. E a avó chega e fala, ela é sua mãe, você tem que fazer isso por ela, né? E ele fala, você é uma merda de mãe, você também é uma merda de mãe. O que é aquilo ali, né? É o padrão familiar. A avó cagou, né, a vida da filha, tem arrependimento com aquilo e mostra pro menino, você tem que ajudar a mãe. Eu quero trazer aqui alguns aspectos muito importantes, sistêmicos, que eu não falei na imersão, mas que nesse filme mostra muito a questão da compensação. É muito natural que quando os nossos pais, isso acontece muito com meu pai, vocês vão se identificar nisso quando eu falar, muitos pais que eles sentem uma consciência pesada em relação aos filhos, eles tentam compensar isso com os netos. Então, por exemplo, é muito comum a gente ver no relacionamento familiar, em uma família, um pai que sente, olha, eu não olhei para os meus filhos, eu fui um pai negligente, eu não estava tão presente no caso do meu pai. Meu pai era um cara que ele trabalhava muito para melhorar de vida, passou uma situação muito difícil, a gente veio do Nordeste, então é aquele cara que ralou muito pra melhorar, né? Pra dar uma vida bacana pra gente. Então, aquele pai que, assim, a gente falava com ele e ele não respondia, porque ele tava tão cansado e os papéis na família nordestina, pelo menos na minha, eram muito separados, né? A mulher cuida
dos filhos e o homem trabalha. Era tudo. Então a gente tinha poucas vivências, lembranças do meu pai com a gente, ou estando presente fisicamente, emocionalmente. E sempre foi desse jeito, a gente cresceu assim. Então hoje eu percebo a compensação que ele tenta fazer em relação aos netos, em relação ao meu filho, em relação aos netos que ele tem. Isso, gente, é uma compensação. É como se inconscientemente eles falassem assim: eu preciso fazer porque eu não dei para os meus filhos. Ainda mais quando os filhos, o pai vê que o filho não foi para a vida, tem uma dificuldade, então eles não querem. Ah, eu vou fazer isso por eles agora, mas a forma que eles têm de compensar é fazer assim: eu vou fazer pelo meu neto, mais ou menos assim, ou eu vou dar o amor pro meu neto que eu não dei pro meu filho, então eu vou dar dinheiro, enfim, quer suprir algo porque eles têm culpa do que lá atrás eles não deram. É uma compensação, sabe? Como se fosse assim, para aliviar minha culpa, para me aliviar minha culpa que eu não fui uma boa mãe, então agora eu vou dar de tudo pro meu neto. Para aliviar minha culpa que eu não fui um bom pai, eu vou dar tudo pro meu neto. Isso é muito comum e se mostrou muito no filme a relação que a avó tem com o garoto. Ou seja, ali mostra toda a agressividade daquela menina voltado para a mãe. Toda a raiva daquela menina, todo o ódio daquela menina voltado para a mãe. Todo o tempo ela batendo de frente com a mãe, olhando para a mãe com muita raiva. Eu não sei se vocês perceberam, né? Com certeza vocês perceberam que todos os marcos que mostrou no filme, assim, de morte, por exemplo, o pai morreu. Ela começou a se anestesiar que o pai tinha morrido. Ela não lida com aquilo, né? A pessoa tem dificuldade de lidar com as suas emoções. A pessoa que tem um problema químico. Por isso que a gente tem que olhar com muito carinho, tá? Não tô falando que, então você tá falando que a gente tem que aceitar viciado. Tô falando para as pessoas da nossa família. Uma pessoa que tem uma dependência química, uma pessoa que tem um vício, a pessoa tem uma dor por trás que ela não sabe lidar. Então ela usa o vício como um anestésico para ela não entrar em contato com aquela dor. E nesse filme mostrou muito isso. Na hora que o pai dela morre, e no filme o garoto até fala, né, que o meu avô era tudo para minha mãe, o meu avô era tudo para ela, tanto que desde pequenininha, quem é que cuidava lá do pai, né? Quem foi apagar o fogo do pai foi ela. Então, ela tinha uma ligação com aquele pai sempre estava ali protegendo ela, ajudando ela a cuidar dos filhos. E quando o pai morreu, ela lidou com aquela dor, porque, gente, eu sempre digo, a gente tem que viver o luto das nossas relações. Todos os nossos lutos, os lutos de relacionamento, a gente tem que lidar com isso, a gente tem que entrar em contato com esse conteúdo, porque quando a gente não entra em contato, fica naquela gavetinha, tipo escondidinha. E o que aconteceu? Para ela se anestesiar daquilo, ela começou a tomar mais remédio, começou a tomar mais analgésico. Vocês lembram que no filme, na hora que, no dia que o pai dela morre, ela vai lá pro hospital. E aí tem um enfermeiro que pergunta: como que foi? Eu sinto muito pelo enterro do seu pai. E ela trata aquilo como se aquilo não fosse de grande importância. Daquele jeito lá arrumando. Daquele jeito, né? Enterro, como é que é? Velório, como que é? Como se não fosse uma coisa muito dolorida para ela. Então a pessoa começa a se anestesiar, começa a tomar remédio, tem gente que começa a beber para não lidar com essas dores. Isso é o mais comum. Por isso que a gente tem que chorar. A gente tem que chorar as nossas dores, a gente tem que chorar os nossos lutos. Por quê? Se a gente não chora, se a gente não libera isso, a gente fica lá. A gente fica lá. E foi isso que aconteceu, né? Depois de um tempo que já tinha rolado o filme, aparece aquela cena, ela tentando se matar, surtando, gritando a falta do pai. Isso é uma característica de uma pessoa que não entra em contato com a dor. E durante o filme, depois do filme, o filho até falou, né, que depois da morte da mãe, ela ainda foi para um estado pior. O que eu quero dizer? De tudo que nós aprendemos no Libertar, aquela mãe tá presa onde? Aquela mãe tá presa lá nas dores infantis dela. Todo aquele anestésico que ela tenta usar, com as drogas que ela usa, ela tá presa lá. Ela não conseguiu se relacionar, ela não conseguiu estabelecer um relacionamento com o pai das crianças. Ela tá sempre aonde? Precisando de alguém que cuide dela. Tá sempre solicitando do outro, sempre. Tipo, é um papel de dependência. Aquilo ali é uma típica criança que tá extasiada, tá na sua dor e não consegue olhar para a vida, não consegue olhar para os filhos, e a mãe, numa compensação, tenta fazer isso. Não sei se vocês perceberam, ela também, assim como a mãe, que repete o padrão, assim como a mãe, ela também foge, a família foge porque ela engravidou precocemente, ou seja, ela repetiu o mesmo padrão da mãe de ter engravidado. Isso que é legal também, às vezes a gente acha assim, a gente só repete algumas coisas tipo do pai, da mãe.
Não. Por exemplo, no caso dela, né? Ela repetiu a questão de ter engravidado precocemente da mãe. Ela repetiu do pai a questão do vício, do pai era da bebida, mas é vício. Então a gente às vezes fala assim, mas eu não faço isso igualzinho a minha mãe, mas você faz alguma coisa da mãe, a gente faz alguma coisa em relação ao pai. Agora vamos falar do nosso garoto. Aquele menino teve toda uma estrutura, toda difícil, sempre de cuidar da mãe. Aquele menino não teve infância, aquele menino sempre estava lá, cuidando daquela mãe, sempre em estado de alerta, sempre vendo aqueles vizinhos brigar, sempre uma família bagunçada. Ele desenvolveu um vínculo com a irmã dele também era uma forma de vínculo. E vocês perceberam, né, a doçura que tinha aqueles irmãos, um com o outro. Aquela menina lá com o namorado, só lembro do nome do filme, do Kevin, sempre focada no Kevin. Também com uma culpa muito grande, que isso é importante falar, a menina se sentindo culpada de ter que cuidar do irmão. Então tem uma hora no hospital que a menina vai visitar a avó e ela fala pra avó que tá se sentindo culpada porque tava muito fora e ela tinha que cuidar do irmão. E aí a avó fala, não, você não tinha que cuidar do irmão. E aí é lindo porque ela fala assim, e se eu não cuidar dele, quem é que vai cuidar? Aí a avó para e naquele momento a avó entende que a filha não tem capacidade de cuidar do menino. E aí ela sai do hospital, tira tudo aquilo ali, né? Aquilo ali foi um gatilho para ela, tira tudo aquilo ali e ela fala assim, não, agora eu vou educar esse menino, agora eu vou colocar o limite nesse menino, que possivelmente ela não conseguiu colocar na filha. Então ela começa a ser uma mãe, ela começa a educar aquele menino, ela começa a colocar limites naquele menino, e aí o menino fica bravo, o menino não entende, o menino... E aí depois na hora que... Foi o gatilho pra ele, na hora que o menino vê o sacrifício que a avó tem pra alimentar ele, pra dar comida, né, que ele pega... E, gente, essa cena foi muito marcante pra mim. Ele pega... Tá lá comendo com a avó, ela fica até emocionada. Aí a avó coloca a comida no prato dele e coloca pouco no prato dela. Então, na hora que ele vê aquilo e ele cai naquilo, aquilo ali foi a virada dele de falar assim, eu preciso mudar, eu preciso sair dessa situação. E aí ele começa a estudar, foi uma virada pra ele de falar assim, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair disso daqui. E aí ele começa a trabalhar, mudou. Porque na condição que ele tava... Isso é importante. Na condição que ele estava, na vida que ele começou a viver lá, começou a dar problemas, ficar ali com os marginaizinhos, o que aconteceu? Na hora que a irmã dele foi conversar com a avó, aquilo ali foi pra avó. Tipo, ele vai ser igual a mãe. Se eu não colocar o limite, ele tá vivendo lá num ambiente onde só tem maconheiro, né? No caso da mãe lá, que tava namorando lá com o chefe dela, o garoto lá imerso nesse mundo, ela falou, o que vai ser desse menino? Aí que ela caiu em si, ela falou assim, não, eu preciso resgatar esse menino. Né? E foi realmente o que ele falou, foi o resgate que ela fez. Mesmo ela doente, ela não tinha ali uma condição bacana de cuidar daquele menino, ela não tinha nem dinheiro para comprar remédio, mas a culpa dela era tão grande de falar assim, não, eu preciso olhar para isso, eu preciso deixar ele um bom garoto. Então todo investimento ela pegou e colocou naquele neto. E aquele neto pegou, na hora que ele entrou em contato com aquilo, na hora que ele viu aquilo, ele falou assim, não, vai ser a minha chave da mudança. E aí ele começou a estudar, começou a fazer as coisas, ele vai lá na faculdade com muito sacrifício, né? Com um monte de emprego para conseguir fazer a faculdade. E aí vamos lá. Ele começa a se relacionar com aquela linda garota. Prestem atenção nisso, o amor, o relacionamento faz com que a gente saia do nosso sistema. E aí, na hora que ele conhece, ele conhece esse novo relacionamento, uma menina que tenta ajudar ele lá nas coisas, na questão de emprego, se preocupa com ele também com aquele amor com ela. E aí, quando é um fato muito importante que vai acontecer na vida dele, o que acontece? A família de origem chama, né? Como se o laço ali puxasse. Então, para quem esteve aqui no Libertar, a gente tá lá indo pra vida. Vamos lá fazer a nossa transição. A gente tá indo pra vida. Tô chegando aqui no fluxo da vida. Aí o laço puxa, né? O laço puxa da ancestralidade. Aí aconteceu aqueles problemas, ele foi. E aí, gente, né? Quem já passou por um problema de ser um ajudador dos pais, quem passou por um problema de ser ajudador de alguém maior, deve ter chorado muito nesse filme, não foi o meu caso, mas eu recebo muitas pessoas aqui com essa dinâmica. A tentativa que ele tem de salvar aquela mãe. Então ele vai pra lá, aquela família totalmente desestruturada já, ele não consegue manifestar o amor daquela mãe, porque é tanta mágoa que aquela mãe já jogou em cima dele, então ele chega lá todo duro,
né? Ele tem o laço mais assim com a irmã, aquela mãe extremamente agressiva, do mesmo jeito, lá do passado ela tava daquela mesma forma. Enfim, aí eles ficam lá naquele sacrifício, o que que eu vou fazer com ela? O que que eu vou fazer com ela? E o que é importante também falar, tá? Que talvez vocês não tenham notado. A irmã dele, apesar de ter ficado naquela situação que eu digo, né? Ter ficado lá na origem dela, não é que a situação dela era ruim, ela conseguia colocar o limite na mãe. Isso que é muito importante. Por quê? Porque tem muita gente que acha que conviver com uma pessoa daquele jeito, não, eu tenho que fazer de tudo para aquela pessoa, para que aquela pessoa melhore. E a filha, apesar de ter cuidado com a mãe, né? Ela vivia lá do jeito dela, com o marido dela, com os filhos dela, ela tinha a separação de não querer a mãe, não de que não queria a mãe, mas não de pegar o cuidado para a mãe, de falar assim, não, agora minha mãe vai para minha casa. Porque, gente, imagina, é uma mulher que usa heroína. Eles cresceram naquele ambiente, então ela, apesar de estar lá com a mãe, apesar de ajudar, ela conseguia colocar o limite. Muitas pessoas têm dificuldade nesse limite. Eu bato tanto na tecla do limite, e ali, vocês viram, ela tava lá com a mãe, e tem uma frase que ela falou pra ele que eu achei sensacional. Ela falou assim, que ele briga com ela, que ele discute com ela, que ele fala assim, você está sempre defendendo ela. Ela fala assim, eu não posso defender ela, eu só estou tentando perdoar. E se você não perdoar, você nunca vai sair do que está tentando sair. Eu achei sensacional essa frase, eu vou até ler de novo. Se você não perdoar, você nunca vai sair do que está tentando sair. E é exatamente isso, porque na hora que ele chega lá naquela origem, né, porque a vida tá puxando, né, o emprego tava chamando, ele tava lá no curso do direito, na hora que a vida chega, na hora que a ancestralidade chama, né, na hora que a família de origem chama, na hora que ele olha para aquilo ali tudo, ele olha com raiva, ele fica revoltado porque ele paga lá tudo para aquela mãe, né? Nem tinha dinheiro, vocês viram que deu um monte de cartão lá para conseguir um mês para a mãe. E aí, na hora que ele paga tudo, ela olha para aquilo e ela não fica. E ele, com muita revolta, é claro, né? Qual outra pessoa que não ficaria? Mas olha o comportamento infantil que aquela mãe tinha. E aquela filha, né, a irmã dele pegou e falou, olha, se você acha que você vai sair disso daqui, se você não perdoar, você não vai sair. E aquilo ali é sistêmico, porque a gente precisa, né, ela fala perdão, mas a gente precisa ficar em paz com isso, porque a gente não vai seguir. E ela fala, senão você não vai sair disso. E realmente, gente, não sai, não adianta. Se a gente não trabalhar isso daqui dentro da gente, a gente tem muita dificuldade, a gente tem que bancar aquela culpa. Quando a mãe dele chegou naquele local, e ele viu aquele homem agredindo a mãe, xingando a mãe. Gente, aquele menino virou macho. Vocês viram a raiva? Ele saiu de si. Pra quê? Pra defender aquela mãe. E aí, ele tem tanto amor pela mãe. Eu não sei se vocês se deram conta no começo do filme, na hora que ele senta lá com um monte de gente importante e a pessoa começa a falar da cidade, aí ele joga uma piadinha. E aí ele agride a pessoa assim verbalmente, defendendo a mãe, falando a minha mãe era a melhor oradora do ensino médio. Assim, ele fazia de tudo para defender aquela mãe, por mais que ele não quisesse, ele fazia. E aí ele vai com raiva, começa a bater as coisas lá pra querer bater no homem. E aí uma mulher pega e olha e fala assim, que é isso? Para com isso, olha aqui, eu tô com os meus filhos, eu tô com criança. E aí que ele cai em si. O jeito que ele estava surtando. Por quê? Porque aquilo constitui ele. Tudo aquilo que ele viu na família dele constitui ele. Na hora que ele sai, quando ele sai da racionalidade, que eu sempre digo, na hora que a gente sai da racionalidade, a gente não consegue controlar. Então, na hora que pegou um gatilho ali nele, na hora que ele viu aquele homem xingando a mãe para defender a mãe, que ele sobe que nem um louco, na hora que ele cai em si, quando a mulher, para com isso, olha só, eu tô com os meus filhos aqui, e aí ele cai em si, assim, quando a gente pega nesses nossos gatilhos emocionais, que muitas vezes a gente não sabe, que são inconscientes pra gente, a gente sai de si, gente, é como se a gente estivesse num transe, e ali foi aquilo que aconteceu com ele. Acontece muito nisso em relacionamento, né? Quando uma pessoa gatilha algo na gente, que a gente não tem consciência, a gente vai pro nosso estado criança, muitas vezes não, grande parte das vezes é sem perceber. Enfim, e ele sai daquela situação, vai lá pro hotel com a mãe, e ele sai para buscar comida. Na hora que ele volta e ele vê a mãe se drogando de novo,
Ali volta as imagens dele, volta as imagens, a mãe sempre pegando a mão dele. E foi linda aquela parte, porque ali foi o crucial, né? Dele pegar e falar assim, mãe, eu não posso te ajudar. E é lindo porque ele falou assim, mãe, eu amo você, eu quero que você fique bem, mas eu ficando aqui, prestem atenção nisso, eu ficando aqui, eu não tô ajudando ninguém. Eu ficando aqui, eu não tô te ajudando. Eu quero que você fique bem e eu espero que você espere, não lembro o nome da irmã, mas eu preciso ir. E aquilo ali era determinante para a carreira dele, era determinante para ele transicionar. Então, você pegar e falar assim: olha, mãe, eu não posso te ajudar, agora eu preciso partir. E aí, o que acontece? A culpa que ele vai lidando. Eu sempre falo pra vocês da culpa. Quem tem a mãe, quem tem uma mãe dependente, quem tem um pai aqui dependente, você bancar pra falar assim, não, eu vou seguir a minha vida, o quanto que é difícil, Você tá deixando toda uma história, você tem culpa naquilo. E aí, ele pega e ele começa, né, a namorada dele, fala pra ele, como é que você tá? Você vai conseguir chegar? E aí ele confessou para ela por telefone que ele tinha vergonha de contar a história. Isso é muito comum. As pessoas que têm essa família desestruturada, essa família muito louca, a pessoa tem vergonha de história, vergonha de contar a história, vergonha de se expor, vergonha de falar a verdade do acontecido com a família. Só que isso tá aqui. É massa, né? É massa. Então, enquanto a gente não falar, enquanto a gente não liberar essas dores, aí ele começa a falar pra namorada as coisas que aconteceu com a avó, as coisas boas também, o quanto que a avó foi importante na vida dele. E tem uma frase que eu achei tão linda, eu vou ler pra vocês aqui, que eu achei essa frase sensacional, que na hora que ele vai lá no final da entrevista de emprego, que ali ele já entendeu que a mãe dele é a mãe dele. Ali ele já entendeu que o amor dele pela mãe, o amor sacrificial, vocês lembram que eu falei do amor sacrificial? Não ia ser suficiente para que a mãe saísse daquela situação. E aí ele falou uma frase que eu até anotei aqui para ler para vocês, que ele falou assim: 2 vezes eu precisei ser resgatado. A primeira, a vovó me salvou. A vovó me salvou por quê? Porque se ele ficasse lá, ele ia fazer exatamente como a mãe. Então a vovó dele salvou ele de não fazer igual a mãe. A segunda foi o que ela me ensinou, que nós somos o lugar em que viemos. Nós, prestem atenção, que nós somos o lugar em que viemos, mas também nós escolhemos todos os dias o que nós nos tornaremos. Minha família não é perfeita, mas eles fizeram eu ser quem eu sou hoje e me deram a oportunidade que eles nunca tiveram. Meu futuro, sei lá, seja lá o qual for, é o nosso legado compartilhado. Gente, olha isso! Eu vou ler de novo para vocês. Eu quero que vocês coloquem isso no coração. Quando eu falo para vocês que a nossa liberdade, a nossa missão, o nosso livre-arbítrio vem da gente pegar a nossa história e a gente contribuir com a nossa história. E é lindo que ele fala: meu futuro, seja lá qual for, é nosso legado compartilhado. O sucesso dele vai ser o sucesso do clã dele. A história dele, que constitui ele, é de toda a galera dele. E é esse o recado que eu tenho para vocês desse filme, porque tudo ali viveu dor. Todas as pessoas ali viveram. A vida foi dura com aquele menino, foi muito difícil para aquele menino, mas como ele conseguiu mesmo assim olhar para frente, mesmo assim com dor ele conseguiu olhar para frente. E a vida, quando estava chamando ele para virar de vez, ó, vem aqui, tem uma mulher incrível, tem um amor te chamando aqui para você constituir um novo sistema. O que a vida fala? Ele teve que voltar lá atrás para ficar em paz com a mãe, porque lá ele teve que bancar culpa, lá ele teve que lidar com as coisas difíceis da infância, quando ele volta lá para a cidade dele e olha e fala para a mãe: mamãe, eu não posso te salvar. E se vocês assistiram até o final, vocês viram ali, né, os atores iguaizinhos o da pessoa. Depois que ele sai desse movimento, não foi como o filme, mas se mostrou nas fotos. Depois que ele sai desse movimento e ele constitui a família dele, ele casa, ele tem os filhos dele, aí mostra que a mãe dele ficou limpa das drogas. A mãe dele cresceu, né? A mãe dele tava, os tempos que ela tinha vago, ela virou faxineira e ela lá cuidava não, ela também ficava com os netos nas horas que ela tinha vaga. Família é isso, né? Na hora que ele pega e decide assim: eu não vou ajudar ficando aqui, aí as coisas ficam no seu lugar,
ele olha para frente, banca a culpa, e é isso. Assim que ele vai crescer e assim que ele vai fazer com que o sistema dele cresça. Quando a gente cresce, não é só a gente que cresce, a gente também leva o nosso sistema, a gente também transiciona o nosso campo.